Parece que João Alexandre, quando ele compôs essa música, ele via 2017. Parece que estava na mente dele os nossos dias. Quando nós olhamos para o nosso país, de maneira especial nesses dias, e isso nunca foi muito diferente, mas nos nossos dias as coisas se acentuaram mais, o tema dominante é a corrupção. Só se fala em corrupção e corrupção em todos os níveis. E há alguns dias eu comentava com uma pessoa que há algumas décadas a corrupção ela já existia, sempre existiu, mas ela era pontual em alguns setores da sociedade. Agora não. Todos os lugares, todos os setores foram contaminados pela maldita corrupção que vem do coração humano. O assunto do momento é a chamada Operação Lava Jato. Só se fala nisso, não se fala noutra coisa. De uma maneira inédita, porque nós nunca na história desse país se via o Supremo reunido para julgar homens e mulheres que, confiando na impunidade, assaltaram e têm assaltado de maneira vergonhosa a nossa nação ou a nação brasileira. E neste momento a indignação cresce a cada dia no coração do povo brasileiro, daqueles que ainda têm um pouco de ética, de caráter, de temor a Deus. A indignação cresce. E quando nós olhamos para aqueles que são responsáveis pelo destino do nosso país, nós lembramos de uma frase dessa música que diz: homens com tanto poder e nenhum coração, homens e mulheres que compram e vendem a moral da nação. É isso que nós olhamos. A letra da música que nós ouvimos, ela diz assim: como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. Então, quando nós olhamos para aqueles que são responsáveis pelo destino de um país tão abençoado como o nosso, e tão abençoado que chegam a blasfemar dizendo que Deus é brasileiro, porque o nosso país é um país extremamente abençoado. Mas quando nós olhamos para aqueles que governam o destino da nossa pátria, são pessoas que compram e vendem a moral da nação. De tudo isso, ou diante de tudo isso, duvidando que eles serão punidos, que eles irão pagar pelo que estão fazendo, muitos brasileiros, e nós também, somos tomados de uma grande indignação, e o desafio é vir para as ruas, é gritar, é desafiar, é questionar, é falar dos nossos direitos, é gritar por honestidade, por transparência, acabando ou pelo menos diminuindo a corrupção. Mas o que mais nos preocupa é que muitas pessoas, muitos brasileiros, são levados a sentir invejas desses corruptos e desejar também de maneira criminosa se apropriar desses bens. Nós olhamos na política partidária do nosso Brasil, muitos que entram ali, entram com boas intenções, com desejos honestos, mas quando eles chegam ali, eles acabam sendo contaminados e acabam se apropriando também. Como crente que somos, às vezes nós somos tentados como Asaf. Ele fala no Salmo 73, que quando ele começa a olhar horizontalmente a situação da sua época, o seu contexto,
ele chega à seguinte conclusão, que não valia a pena manter puro o coração. Não valia a pena continuar honesto, falando a verdade, sendo reto, fazendo as coisas segundo a vontade do Senhor. Ele chegou à conclusão que não valia a pena, porque ele olhava ao seu redor, ele via homens e mulheres de bem sofrendo, passando por tribulações, enquanto ímpios tinha sua vida tranquila, aumentava os seus bens, tinha a pele saudável, o corpo saudável, rodeado de amigos, falavam mal do próximo, abriam, desandavam a boca contra os céus. E ele dizia, eles continuam assim, tranquilos, e não conhecem dificuldade. Não conhecem dificuldades. E aí Asaf diz, olha, por pouco os meus pés se resvalaram, porque eu cheguei à conclusão que não vale a pena ser honesto. Isso é que tem acontecido com muita gente no nosso país. E nós somos tentados muitas vezes a entender que não vale a pena. E nós acabamos participando, talvez não de corrupções tão grandes, mas de coisas pequenas no dia a dia. Às vezes nós somos tentados e levados a participar. E muitos são aqueles que acreditam que o mundo é dos espertos. Muitos são aqueles que acreditam. O mundo é dos espertos. Aquele que é mais esperto, afinal não há punição para ele. Ele compra justiça, ele compra Supremo, ele compra tudo. A justiça diz que ele é cega, mas muitas vezes ela enxerga, dependendo de quem está do lado de lá. E eu me lembro que há alguns anos eu fui a Brasília, e passando ali em frente do Supremo, há uma mulher sentada ali, simbolizando a justiça. E ela tem uma venda nos olhos. E eu tirei uma foto em frente daquela mulher, fazendo assim, esse gesto. Porque muitas vezes essa justiça que diz que é cega, ela levanta aquela tapa e olha quem está do outro lado. Muitas vezes isso acontece no nosso país. E aí, alguns entendem que vale a pena ser desonesto, vale a pena porque o mundo é daqueles que são mais espertos. Quando nós olhamos para a Bíblia, a violência, a corrupção, a maldade humana não é algo novo. Não é privilégio do Brasil, não é privilégio dos nossos partidos políticos, não é privilégio da nossa cidade. É algo que existe desde que existe a humanidade. Desde que o ser humano caiu, desde que o ser humano desobedeceu a Deus, desde que o ser humano fugiu do projeto de Deus, a corrupção está presente. E quando nós olhamos para o capítulo 6 de Gênesis, nós encontramos ali Deus, usando uma linguagem figurada, ele diz que eu estou cansado, ele se cansa da humanidade daquela época, a corrupção chegou a níveis insuportáveis, e Deus decide destruir a humanidade então. Então a violência, a corrupção, não é dos nossos dias, não surgiu aqui no Brasil, e nem com os nossos partidos políticos. O tema dominante do Salmo que nós lemos, Salmo 37, é a intrigante questão da prosperidade dos ímpios, contrastando com o sofrimento dos justos. Isso sempre foi algo intrigante. É intrigante para nós, era intrigante para os servos de Deus no passado. Quando você abre no livro do profeta Jeremias, no capítulo 12, ele está questionando justamente isso. Ele diz, Senhor, eu sei que o Senhor é justo, eu sei que o Senhor é inquestionável, eu sei que eu sou pecador, eu sou indigno de questionar alguma coisa, mas eu vou perguntar. Até quando? Os ímpios estão aí, o Senhor os plantou, eles crescem como o cedro do Líbano, estão rodeados de amigos, tudo vai bem com eles. Até quando isso vai acontecer? Eu sei que o Senhor é justo, mas eu vou perguntar. E aí Deus responde para Jeremias, se você vai com aqueles que vão a pé e literalmente abre o bico, como você fará quando tiver que ir com aqueles que vão a cavalo? Se em lugar de paz você não tem tranquilidade, como acontecerá quando você estiver nas campinas do Jordão, que era um local habitado por feras? Deus responde a Jeremias, mas isso sempre intrigou. Sempre. Prosperidade do ímpio muitas vezes e o sofrimento do justo.
Ali no Hospital Araújo Jorge mesmo eu convivo com pessoas que temem a Deus e pessoas que não temem a Deus. E às vezes o sofrimento de servos e servas de Deus ali, às vezes é muito maior do que pessoas que não têm o temor de Deus. E alguns até nem por ali passam, não são acometidos de uma doença tão grave. E aí o salmista então, guiado por Deus, ele leva aqui a questão para os seus leitores da prosperidade dos ímpios, esse contraste. O Salmo 37 foi escrito quando o rei Davi já era um homem maduro, já experiente. Diz, fui velho, agora sou moço, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele já era um homem experiente. Com certeza já tinha visto muita coisa acontecer. Muitos servos e servas de Deus passando por tribulações, enquanto o ímpio vivia na bonança. Por isso, ele não dá aqui neste salmo a explicação para os seus leitores do porquê isso acontece. Mas o que ele procura discorrer durante o salmo é como eles deveriam agir em momentos como esse. Como eles deveriam agir diante dessa contradição aparente de um Deus bom, que permite que homens e mulheres tementes a Ele sofram, enquanto pessoas que não têm o temor dEle vivem tranquilo, vivem em paz, aumentam as suas riquezas, têm Deus nos lábios, mas não têm no coração. Não tem no coração. O que o salmista procura mostrar é que, mesmo que os ímpios prosperem, é algo passageiro, é algo temporário, é algo que não ia durar muito tempo. Por isso ele diz, olha, eu vi um ímpio prepotente, mas quando eu passei de volta, ele já não existia mais. É essa a questão que ele coloca para os seus leitores. O que o salmista quer mostrar aos seus leitores é que mesmo que os ímpios prosperem, a sua prosperidade é transitória, passageira, enquanto a prosperidade do justo é permanente e não momentânea. Diante disso, eu quero refletir com os irmãos nessa noite sobre o tema como lidar com os paradoxos da vida. Como lidar com os paradoxos da vida. E aí, é importante nós entendermos o que significa a palavra paradoxo. Paradoxo é o conceito que é ou parece contrário ao comum. Paradoxo é uma contradição, mesmo que aparente. É uma contradição, mesmo que aparente. E aí nós temos alguns exemplos que eu anotei aqui, e a lista é imensa, mas eu coloquei somente alguns. Por exemplo, um paradoxo: se Deus é bom, por que Ele permite o mal? Se Deus é bom, por que Ele permite o mal? Isso é o questionamento de todo ser humano. Se Deus é justo, por que Ele permite tanta injustiça? Ele sendo um Deus justo, por quê? Ele permite, porque Ele aceita, porque nós temos que conviver com tanta injustiça. Se Deus é amor, por que permite tanto ódio no coração do ser humano? Por quê? Ainda mais, um dos paradoxos que sempre vem a nós é que se Deus é soberano, porque Ele não exerce controle pleno sobre as ações humanas. Para muitas pessoas, a impressão que se dá é que esse mundo nosso é um grande relógio. Deus criou tudo isso, deu corda e deixou aí, à solta. Cada um faz o que quer. Dizem que o ser humano tem livre-arbítrio para escolher o caminho que ele quer. Nós sabemos que o ser humano tem arbítrio, mas não é livre, ele é escravo do pecado. E muitas vezes nós ficamos questionando por quê? Se Deus é soberano, se nada acontece fora da vontade dEle, por que Ele não controla de maneira plena o coração do ser humano? Por que Ele permite tanta coisa? Isso são paradoxos. E aí, o Salmo 37 traz para nós, e eu quero refletir com os irmãos sobre 3 questões em como aprendemos a lidar com os paradoxos. A primeira delas é que nós aprendemos a lidar com os paradoxos da vida, primeiramente,
confiando no Senhor. Confiando no Senhor. Versículos de 1 a 11, o salmista deixa bem claro isso. Ele disse, olha, não deixe a indignação tomar conta do seu coração por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Versículo 7, ele diz, descansa no Senhor e espera nele. Essa é a maneira, uma das maneiras que nós temos de lidar com os paradoxos que são colocados diante de nós no dia a dia. Confiança no Senhor. Talvez o Senhor está permitindo que o nosso país passe por um momento como esse, para nós aprendermos a confiar mais nele. Por isso o apóstolo Paulo, quando fala lá do final, quando ele estiver na presença do Senhor, recebendo a sua coroa, ele diz assim, receberei daquele que é o justo juiz. Porque Paulo conhecia bem, ele sabia que havia muita injustiça. Mas diz, eu vou receber do justo juiz. Aprendemos a lidar com os paradoxos da vida, confiando no Senhor. O antiveneno ou antídoto para tratar questões como indignação, irritação, impaciência, é a confiança no Senhor. Quanto mais eu aprendo a confiar no Senhor, mais eu descanso diante dos paradoxos da vida, seja ele qual for. Quanto mais eu confio no Senhor, mais eu descanso. O que Davi quer incutir na mente dos seus leitores é que a indignação, a irritação, a impaciência são atitudes que podem levar a uma atitude seguinte, a inveja. Por isso ele diz, nem tenha inveja, não tenhas inveja dos malfeitores, daqueles que praticam a iniquidade. João Calvino, falando sobre, ou comentando sobre o Salmo 37, ele diz, o salmista primeiro procura exortar os seus leitores a salvaguardar as suas mentes, a fim de que uma felicidade que não passa de algo transitório, ou melhor, imaginário, não os perturbe nem os inquiete. E segundo, para que a inveja não os leve a pecar. O salmista quer que eles tenham suas mentes protegidas e não caiam no pecado de invejar o ímpio. A razão pela qual o salmista enfatiza essa exortação, ela está no versículo 2, porque ele diz assim, pois eles, isto é, os ímpios, aqueles que não têm o temor de Deus, dentro em breve definharão como a relva. Dentro em breve. E murcharão como a erva verde. No Oriente, era muito comum, logo depois das estações chuvosas e abundantes, aparecerem rapidamente uma relva verde. Mas aquilo durava pouco tempo. Logo sol escaldante, lugar desértico, aquela relva murchava, ela secava, ela desaparecia. Quem vivia ali na Palestina entendia muito bem essa linguagem do salmista, de uma erva que está verde agora, e daqui a alguns segundos, daqui a algum tempo, seca e murcha. Ao usar a figura da relva para os seus leitores, para que eles entendessem a brevidade da felicidade dos ímpios, o salmista fala de algo extremamente conhecido pelo judeu, talvez não tão conhecido por nós. Naquele momento que o povo mais necessitava não era a inveja, mas a confiança no Senhor. Por isso, nos versículos 3, 4, 5 e 7, ele usa 4 verbos: confia, agrada, entrega, descansa. Assim deveria ser a atitude do povo. Quem aprende a confiar em Deus tem o seu coração satisfeito e é desafiado constantemente a entregar os seus caminhos ao Senhor e descansar nele. Descansar no Senhor. Aquietar o seu coração e deixar que o Senhor conduz todas as coisas. Segundo motivo, nós aprendemos a lidar com os paradoxos da vida, compreendendo a realidade de justos
e ímpios. Aprendemos a lidar com os paradoxos da vida, compreendendo a realidade de um e a realidade de outro. O quanto é enganosa a situação do ímpio, mesmo que aos olhos humanos parece ser muito confortável. Essa foi a tranquilidade que Deus colocou no coração de Asaf quando ele entra no santuário e atina para o fim do justo e do ímpio. Aí o seu coração se acalma. A partir do versículo 12 até o versículo 26, o salmista vai falar sobre isso. Trama o ímpio contra o justo e contra ele rinde os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar próximo o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distende o arco para bater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhe traspassará o próprio coração. E no versículo 16, o salmista diz: mais vale o pouco do justo do que a abundância. Os triplex, os sítios de muitos ímpios. Mais vale o pouco do justo. Mais vale o pouco do justo do que muita fortuna, do que muitos bilhões investidos aqui, lá fora, paraísos fiscais. Por isso, quando nós entendemos a realidade de um e de outro, e as consequências dela, porque todas elas trazem uma consequência consigo, consequências inevitáveis, mesmo que aos olhos do ser humano ele creia que ele continuará impune, as consequências virão. E é isso que o salmista mostra. Mesmo que o justo passe por tribulações momentâneas, Deus tem um fim reservado para ele. Asaf, quando entra no santuário, ele diz assim: agora eu entendi. O Senhor coloca o ímpio em lugares escorregadios. No mesmo momento que ele está em pé, ele cai e muitas vezes não consegue mais se levantar. João Calvino, falando também sobre esses versículos, ele diz assim: embora a vida dos santos se veja assaltado por muitos perigos, contudo estão seguros do socorro e proteção de Deus. E embora os ímpios tramem contra eles, serão continuamente preservados. E assim, o desígnio de Davi é prevenir os temores dos seus leitores, para que a malícia dos ímpios não os terrifique além de toda medida, como se detivessem o poder de fazer com eles tudo o que eles quisessem, tudo o que lhe apraz. A grande dificuldade dos leitores do Salmo 37 era entender a realidade de justo e de ímpios, as consequências de uma e de outra, a ilusão da prosperidade, muitas vezes, do ímpio. Compreensão da realidade temporária e final de justos e ímpios foi com certeza a porta de saída para o drama de Asaf. Ele diz: quando eu cheguei àquela conclusão que não valia a pena conservar puro coração, eu estava literalmente embrutecido. Disse: essa era a minha realidade. Eu agia como um irracional, eu estava embrutecido. Quando ele entende realmente os desígnios de Deus na vida de um e de outro, contrastando com a realidade do ímpio, a vida do justo, mesmo que temporariamente em desvantagem, é incomparavelmente melhor, apesar dos paradoxos. E é isso que Davi trata do versículo 12 ao versículo 26. Portanto, em determinadas circunstâncias, além de confiar em Deus, nós precisamos entender a realidade da nossa vida e a realidade daqueles que não têm o temor de Deus. A realidade daqueles que optam pela honestidade e a realidade daqueles que optam pela corrupção. Terceiro e último lugar, nós aprendemos a lidar com os paradoxos da vida, esperando na justiça que vem de Deus. Talvez o grande problema nosso nesse momento é que nós estamos esperando muito em Curitiba, estamos esperando muito no STF, estamos esperando muito nos ministros do Supremo. E o que a palavra de Deus ensina
ensinou no passado, ensina no presente e sempre ensinará, é que nós precisamos aprender cada vez mais a esperar na justiça que vem de Deus. Justiça essa que não tarda e também não falta. Não tarda e não falta. Ela vem, com certeza. O ser humano pode se livrar da justiça humana. Geralmente eles têm 500 advogados, dos melhores. E com isso continuam impunes. Com isso conseguem habeas corpus um atrás do outro do jeito que eles querem. Enquanto o pobre volta para a cadeia e mofa lá, eles saem um atrás do outro. E continuarão assim. Continuarão assim. Mas quando nós esperamos na justiça que vem de Deus, essa não tarda, essa não falta. E no momento certo, o ser humano receberá a recompensa das suas atitudes, das suas obras. Versículos de 27 a 40, o salmista deixa bem claro que diante dos paradoxos da vida, ao invés do servo ou da serva de Deus se deixar levar pela indignação, pela ira, consequentemente pela inveja, ele deve fazer o que o Salmo 37, versículo 27 na sua parte A diz: aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Versículo 29 diz: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Versículo 34 diz: espera no Senhor, segue o seu caminho. Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Versículo 35 diz assim: vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro no Líbano. Eu vi um ímpio dizer que só Jesus Cristo é mais honesto do que ele. E nós ouvimos isso todos os dias. Ninguém deve nada, ninguém fez nada, todo mundo é de mãos puras, coração puro. Mas aí o salmista diz: eu vi esse ímpio. Só que o versículo 37 diz: eu passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Por isso ele diz que a nossa atitude deve ser: observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Aprendemos a lidar com os paradoxos da vida, confiando, esperando na justiça que vem do Senhor. Ele não falha, ele não tarda, está tudo anotado, todas as coisas, ele conhece os corações, ele não precisa de ninguém delatar ninguém para ele. Ele é soberano, ele é onisciente, ele conhece o coração do ser humano que um dia terá que prestar conta a ele. A partir do versículo 28, Davi com sobra lista a atitude de Deus quanto à vida de justos e de ímpios. Primeiramente é dito pelo salmista que Deus não somente é justiça, mas que Ele ama a justiça. Por isso, Ele abençoa o justo e castiga o ímpio. Salmo 9, versículos 7 e 8 diz: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar, ele mesmo julga os povos com retidão. Ainda o Salmo 75, versículos 7 e 8 diz: Deus é juiz, a um abate, a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorve-nos até a última gota, todos os ímpios da terra. Haverá um momento. Por isso, quando as almas estão lá embaixo do altar, elas clamam: Senhor, até quando? Até quando, Senhor, não vinga o nosso sangue daqueles que estão sobre a terra? E a palavra de Deus diz que foi dado a eles vestiduras brancas, e que eles aguardassem o momento certo que o Senhor iria vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. Quanto aos justos, versículo 28 diz que eles não serão desamparados. Eles serão preservados para sempre. Versículo 29 diz que eles herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Versículo 33 diz que o Senhor não os deixa na mão dos ímpios, mesmo que o ímpio ache que ele tem poder sobre todas as coisas. Isso é limitado. Faraó pensava assim quando Israel estava no Egito.
Mas ele experimentou o desagrado de Deus, o poder de Deus. Versículo 34 diz que o Senhor os exaltará quando exterminar o ímpio. Quanto aos ímpios, a palavra de Deus diz, não somente o ímpio, mas também a sua descendência será exterminada. Versículo 33 diz que o ímpio com certeza será condenado. Versículos 36 e 35 e 36 diz que por causa da justiça de Deus, a prepotência do ímpio será abatida. Será abatida. Diante de tudo isso, a atitude do justo deveria ser: espere no Senhor, segue o seu caminho, segue o seu caminho, parta do mal, faz o bem, segue o seu caminho. O que Deus queria, através do Salmo 37, para os leitores daquela época, é que eles mudassem o foco, que eles deixassem de esperar a justiça do ser humano e esperassem na justiça de Deus. Eles deveriam mudar o foco. Muitas vezes nós pedimos pelo nosso país para que haja justiça, para que haja honestidade, para que o nosso país seja como muitos profetizam que é do Senhor Jesus. Nós pedimos que o Senhor venha dominar sobre essa pátria, mas eu creio que muitas vezes Deus permite que tudo isso aconteça, que a violência nos atinja, que nós sejamos envolvidos em tanta lama como no nosso país, para que nós possamos mudar o foco, deixar de olhar horizontalmente e olhar para cima. Quando Deus prometeu um filho a Abraão, Deus sabia que a primeira coisa que Abraão e Sara fariam é olhar para as suas limitações, para o seu envelhecimento. Mas o que Deus faz? Deus diz para Abraão: olha para cima, Abraão. Antes de olhar para as suas limitações, para a sua velhice, olhe para cima e conte as estrelas, se você puder. Assim será a sua descendência. O grande problema nosso é que nós estamos olhando muito horizontalmente. E olhando assim, nós somos levados ao desespero e muitas vezes até invejar aqueles que prosperam nos seus maus caminhos. Quando nós olhamos para cima, quando nós mudamos o foco, deixamos de olhar para o ímpio, olhamos para o homem íntegro. Quando nós também vivemos de maneira íntegra, para que as pessoas possam se espelhar em nós. O resultado é conforto, é segurança. Porque nos versículos 39 e 40, o salmista termina o salmo dizendo: vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. A nossa fortaleza não é o governo federal. A nossa fortaleza não é nenhum partido político. A nossa fortaleza não é o STF. A nossa fortaleza é o Senhor. E muitas vezes Ele permite para que nós cheguemos a essa conclusão. Para que nós aprendamos a confiar mais nele, a esperar mais nele. Diante de tudo o que foi exposto, fica evidente para nós, assim como ficou evidente para os leitores do Salmo 37. Como lidar com os paradoxos da vida? Quando você for envolvido ou envolvida numa situação assim, lembre-se que nós aprendemos a lidar com esses paradoxos, confiando no Senhor. E essa confiança é resultado de uma vida diária com Deus, de comunhão constante no Senhor. Não aquela comunhão buscada somente no momento da provação, mas comunhão constante enquanto o mar da vida está calmo, enquanto os passos estão verdejantes. Porque quem busca o Senhor enquanto a caminhada está assim, no momento de atravessar no vale, descansa, porque sabe que o Senhor está com ele. O grande problema é que enquanto tudo está bem, nós corremos de um lado para o outro, desesperados. Precisamos ganhar a vida, precisamos fazer novos cursos, precisamos trocar o carro, comprar isso, vender aquilo, e nós corremos. E quando enfrentamos provações, nós somos pegos de calças curtas. E aí, eu me lembro de meu pai, que foi também evangelista na IPB há muitos anos, e meu pai contou que certa feita, John Wesley estava com outros missionários atravessando um rio, e o barco que eles estavam teve o seu casco rompido e a água começou a entrar naquele barco.
E num determinado momento alguém apavorado diz assim: vamos orar. E diz que João Wesley responde: não, vamos agir. Eu já estou orado. Eu já estou orado. Esse é o grande problema nosso. É que na hora que é para nós orarmos, nós agimos. Aí, quando vem a provação, quando vem os vales, aí nós nos desesperamos. Aí nós chegamos ao sacrifício de deixar a novela das 8 para vir à igreja. Aí nós participamos das reuniões de orações, aí nós pedimos que os irmãos orem por nós. E eu me lembro que um dia, passando na chegada lá no Hospital Jorge, eu vi um senhor num orelhão ligando para sua família, e num determinado momento ele disse assim: eu não estou precisando de nada, eu só preciso que vocês orem por mim. Aí muitas vezes ali a pessoa percebe o quanto ela precisa do Senhor. Uma confiança que deve ser buscada enquanto o mar está calmo, enquanto eu estou com saúde, enquanto eu estou empregado, enquanto tudo vai bem. Esse é o momento de buscar ao Senhor, porque haverá um momento em que eu não tenho que orar, eu tenho que agir. É o momento de agir. Eu lido com os paradoxos, confiando no Senhor, mas eu só confio em quem eu conheço. Eu gosto sempre de lembrar de um dia, quando eu saía da escola dominical, uma irmã me procurou à porta da igreja e disse assim: meu irmão, a minha filha está passando por um momento muito difícil, meu netinho vai ter que ser submetido a uma cirurgia, e eu não sei o que falar para minha filha. Num momento como esse, ela está com seu coração cheio de temor, o que eu digo? E a primeira coisa que eu perguntei para aquela irmã: como é o dia a dia da sua filha com Deus? Como é o dia a dia da sua filha com Deus? Ela disse: ela não tem muita intimidade com Deus, ela está afastada e tudo. Eu disse: olha, então eu não tenho nenhum versículo para dizer para ela nessa hora. Tem nenhum versículo. É muito comum, quando a pessoa está desesperada, nós dizemos assim: leia o Salmo 23, ou nós mesmos lemos para a pessoa. Mas como a pessoa vai confiar naquele pastor que ela não conhece no dia a dia? Como eu vou confiar no pastor da minha vida, se enquanto os pastos estão verdejantes, as águas tranquilas, ele não é o pastor da minha vida, não é ele que conduz? Quem não age assim, no momento da provação, o que resta é agir como Saul, quando apareceu aquele homem chamado Golias. Diz que durante 40 dias e 40 noites, a única coisa que restou a Saul foi temer e tremer, porque ele não tinha intimidade com o Senhor. Nós aprendemos a lidar com os paradoxos compreendendo a realidade de justos e ímpios, de quem teme e de quem não teme ao Senhor. E essa orientação nós encontramos na palavra do Senhor. É buscando nela. Ela mostra a realidade de um e de outro, que Deus tem reservado para um e para outro. E por último, nós aprendemos a lidar assim como os ouvintes ou leitores do salmista, esperando na justiça que vem do Senhor. Um dia eu estava caminhando com meu pai lá em Uberlândia, e nós passamos em frente do fórum da cidade e estava escrito Palácio da Justiça. E o meu pai disse: o nome correto deveria ser Palácio da Injustiça. Palácio da Injustiça. Mas a justiça que vem do Senhor não falha. Por isso, o que o Senhor espera de mim, espera de você, é que nós nos aquietemos, independentemente do que irá acontecer com o Brasil, independentemente de qual será o futuro do nosso país, nós possamos nos aquietar confiadamente a um Deus que é soberano, que nós possamos compreender que a felicidade do ímpio é ilusória, e a palavra de Deus diz que a sensação de bem-estar leva o ímpio à destruição. E finalmente, que assim como o salmista, nós possamos esperar na justiça que vem do Senhor. Orar pela nossa nação, orar para que o Senhor tenha misericórdia dos nossos governantes, orar para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que têm tanto poder e nenhum coração, para que nós experimentemos dias melhores. Mas orar também, acima de tudo, por nós como igreja, para que nós aprendamos a confiar mais no Senhor. Possamos conhecer mais o Senhor, de maneira mais íntima, mais próxima.
Eu sou extremamente privilegiado e eu gosto sempre de repetir isso. Eu tive, assim como Timóteo, a minha avó Lloyd e a minha mãe Eunice. Eu tive assim como Timóteo. Minha avó foi uma mulher extremamente serva do Senhor, uma mulher muito crente. Minha mãe faleceu com 96 anos, também uma mulher muito crente. Exemplo de vida para a minha vida. E aos 95 anos, a minha mãe foi acometida de um infarto. E ela ficou de cama durante 1 ano, até o Senhor levá-la. E eu me lembro que, por conhecer a vida da minha mãe, a intimidade que ela tinha com o Senhor, o quanto ela conhecia o Senhor, em momento algum da enfermidade da minha mãe, eu orei para que ela fosse liberta daquela enfermidade, para que ela fosse curada. Em momento algum. Sabe por quê? A minha oração, pelo que eu aprendi com a minha mãe desde pequeno, minha oração era: Senhor, satisfaz o desejo do coração da minha mãe. E desde pequeno, minha mãe ensinou para nós que o maior desejo do coração dela era estar com Cristo, aquele que ela serviu durante toda a sua vida. E hoje ela está lá com Ele. Hoje ela está lá com Ele. A minha avó, uma semana antes da morte da minha avó, eu fui visitá-la. Perguntei: vó, como é que a senhora está? Ela disse assim: eu estou tranquila. Eu estou só esperando meu irmão vir me buscar. Naquela semana ele veio e buscou. E ela está com ele. Assim que nós precisamos aprender mais a confiar no Senhor. Porque a justiça do Senhor não tarda e não falta. Como será o futuro do nosso país? O Senhor sabe, está nas mãos dele. Ele é soberano e ele está no seu trono dirigindo todas as coisas.